Saudações, futuros doutores, futuras doutoras, queridos alunos aqui do Explique Direito. Sejam muito bem-vindos de volta. Já estamos na nossa quarta aula do nosso curso de recursos. E nessa aula nós iremos aprender tudo sobre o princípio da fungibilidade. Então vem comigo que eu tenho pontos relevantes para te ensinar aqui. Vamos lá. Como o próprio nome sugere, fungibilidade significa troca, ou seja, substituição. E no âmbito recursal, significa receber um recurso pelo outro. Mais precisamente, receber o recurso que não se entende cabível para o caso concreto por aquele que teria cabimento. A fungibilidade deriva do princípio da instrumentabilidade das formas, o que significa que se houver desvio da forma legal, sem resultar prejuízo, não deve gerar a nulidade processual. Tudo bem? Então você aprendeu na aula anterior comigo sobre o princípio da singularidade. Se o advogado ou advogada errar e interpor o recurso errado, você só tem uma chance. Perdeu a sua chance, haverá a preclusão consumativa e se você errou, já era. Seu recurso não será aceito. Porém, se você estiver dentro de algumas possibilidades, que eu vou te ensinar aqui mais à frente, você poderá pedir o princípio da fungibilidade para que o magistrado ou a magistrada possa converter o seu recurso ou te entregar um prazo para que você faça ali a correção da sua peça recursal, né, a sua complementação e consiga interpor o seu recurso errado como se fosse o certo. Tudo bem? Então, fungibilidade, a gente substitui um recurso que não teria cabimento por um recurso que teria cabimento naquele caso concreto, tá bom? Olha só, sabemos que, como regra, o recurso que não é cabível não será recebido. Sendo assim, esse princípio flexibiliza alguns casos, que analisados alguns requisitos, pode o magistrado conceder tal benesse. Deste modo, o magistrado recebe um recurso incabível como se fosse cabível, que eu acabei de explicar, tá? Então fica aqui para você complementar aí na sua apostila. Agora a gente vai ver quais são esses requisitos, né? Acabei de falar de requisito, ó, analisados alguns requisitos. E cadê esses requisitos? Vamos agora para o próximo slide de aula para a gente aprender os 3 requisitos. Olha só, primeiro requisito que você deve ter para que você consiga o princípio da fungibilidade é que, no caso concreto que você está atuando, deve efetivamente existir uma dúvida fundada a respeito de qual recurso é cabível contra aquela decisão. Ou seja, deve haver uma dúvida objetiva. Como assim uma dúvida objetiva? É o oposto de dúvida subjetiva, não é só você que tem dúvida acerca daquela situação. É todos os profissionais de direito que não sabem como que vai proceder dentro daquele caso concreto, qual recurso será cabível. Então a gente chama isso de dúvida objetiva, tá? Então deve haver essa dúvida objetiva. Pois mesmo com a devida cautela do legislador em estabelecer corretamente qual o recurso para cada decisão judicial, pode existir situações, no caso concreto, que ocasione dúvida. Como, por exemplo, aí a gente tem 3 hipóteses doutrinárias importantes para a gente visualizar. Então a gente tem como exemplo, quando a lei confunde a natureza da decisão. Então pode ser que o legislador ele faça uma lei e dentro dessa lei ele estabeleça que no momento em que o juiz proferir uma sentença, você deverá interpor um agravo de instrumento. Ou seja, algo incompatível com aquilo que todos os profissionais de direito sabem. Contra sentença cabe apelação, conforme o artigo 1009, e não agravo de instrumento. Então, no caso concreto, você pode ficar meio que... E agora? Eu sigo essa lei especial do legislador ou eu sigo o Código de Processo Civil? Como é que eu vou atuar nesse caso? Então, é uma dúvida objetiva, é uma dúvida que pode ocorrer em todos os profissionais. Segundo exemplo aí, a doutrina e a jurisprudência divergem a respeito do recurso cabível. Então, se você está lendo a doutrina, né,
E lá na doutrina diz que no caso X, você deve interpor o recurso Y. E ao visualizar a jurisprudência, ou seja, os julgados do STJ, do STF, estão dizendo que nos casos X, você deve interpor o recurso A. Então, peraí, se tem essa divergência, é Y ou é A? Essa dúvida, por óbvio, vai surgir em vários e vários profissionais. Porém, cabe uma observação aqui, tá? Cabe uma observação aqui nesse item 2, que é o seguinte. A divergência deve constar expressamente na doutrina e jurisprudência. Olha a palavrinha expressamente, tá? Não vai você ler a doutrina, interpretar a doutrina, né? Você começa a dar uma filosofada lá, interpreta de X, Y, Z, que não é aquilo que o doutrinador quis dizer, e chegar lá na frente do juiz e falar, juiz, desse capítulo aqui, eu interpretei que deve ser o recurso Y. Aí o juiz vai olhar para você e falar, peraí, interpretação subjetiva sua não vale. O doutrinador está expressamente dizendo isso? Aí você vai falar, não, então não tem jeito, né, meu filho? Então não tem divergência doutrinária e jurisprudencial, tá? Então, essa divergência, ela deve estar expressamente, tá? Na doutrina e também na jurisprudência. Não vale aqui interpretação, vale aquilo que está de fato escrito. Terceiro item aí, o juiz profere uma espécie de decisão no lugar de outra. Então nós sabemos que quando você faz um pedido de antecipação de tutela, o juiz ele vai se manifestar através de uma decisão interlocutória. Agora imagina um caso hipotético em que você faz um pedido aí de antecipação de tutela e o magistrado ele se manifesta através de uma sentença. Então ele erroneamente profere lá uma sentença, quando na verdade o certo, o correto seria se manifestar através de uma decisão interlocutória. Então perceba, pode causar uma dúvida, você pode falar, peraí, se eu interpor aqui o agravo de instrumento, eu posso tomar uma chapuletada, né? O juiz pode não querer receber aí o meu recurso. Então, o que você faz? Interpõe a apelação, mas avisa para o juiz, juiz, nesse caso, acredito eu, advogado profissional, advogada profissional, que o correto seria uma decisão interlocutória. Por isso, caso o senhor entenda que o meu recurso esteja errado, me conceda aí o prazo de 15 dias para que eu adeque o meu recurso para um agravo de instrumento. Então perceba, você está diante de uma dúvida objetiva, diante de um problema, né? Por conta de que o juiz proferiu uma espécie de decisão no lugar de outro. Então você consegue fazer o pedido. Além disso, a gente tem aí mais outros dois requisitos, tá? Então a gente acaba de visualizar o primeiro, vamos ver o segundo e o terceiro agora. O segundo, inexistência de erro grosseiro, tá? Erro que surge através de imperícia do patrono, ou seja, de imperícia do advogado, da advogada. Então, se você, advogado, advogada, cometer um erro grosseiro, por óbvio, o princípio da fungibilidade não vai se aplicar a você, tá? Você não estudou direito, não leu a lei, não leu a doutrina, e aí, sentou na graxa, proferiu o recurso errado, interpôs o recurso errado, e agora, por conta da sua imperícia, o seu cliente vai tomar um prejuízo. Então, muito cuidado na hora de interposição do recurso. Analisa bem que tipo de decisão e qual é o modelo recursal que se aplica contra essa decisão viciosa, tudo bem? O STJ considera como erro grosseiro a interposição de recurso diverso do expresso em lei para determinada decisão. Então a gente sabe que lá no artigo 1009 e no artigo 1015 está disposto que no artigo 1009 que contra a sentença cabe a apelação e no artigo 1015 contra a decisão interlocutória cabe agravo de instrumento. Então, se você inverter e interpor errado, por óbvio, o juiz não vai aceitar seu recurso. Beleza? Inexistência de má-fé. O recorrente não poderá estar se utilizando de tal princípio para se beneficiar através de um prazo prolongado. Então, não vai lá você, advogado, advogada, querer se utilizar do princípio da fungibilidade para ter aí um prazo, ou seja, um lapso temporal a mais de concessão para você conseguir terminar o seu recurso. Então você interpõe errado, falou, doutor,
desculpa aí, interpus errado, me concede o princípio da fungibilidade, aí me dê mais 15 dias para me adequar ao meu recurso. Enquanto isso está lá regaçando, fazendo a peça, né, a peça recursal. Então, não pode, tudo bem? Isso aqui é totalmente proibido, é má fé e você pode até levar uma multa processual. Continuando aí, eu vou te explicar como que pode ocorrer aí esses casos hipotéticos que eu te passei na prática. Então vamos lá, como ocorrerá no caso concreto? Imagina que a nossa magistrada, ela profira aí uma sentença, tudo bem? Só que na verdade ela deveria ter se manifestado de outra forma, ela deveria ter proferido um agravo de instrumento, tá? Então ela se equivocou, estava nervosa ali na hora e se atrapalhou no meio do processo e pensou que era uma sentença. Foi lá e escreveu a sentença dela e bum. Mas na verdade seria uma decisão interlocutória, doutora. Então, você nesse caso, como advogado aqui do nosso réu, que é o sucumbente, vai interpor o seu recurso de apelação, tá? Que contra a sentença cabe apelação. E no seu recurso de apelação, na sua peça recursal, tá? Aqui dentro da escrita, você vai descrever lá para a juíza que, ao seu ver, era caso de uma decisão interlocutória, porém, você interpôs a apelação para seguir aquilo que está no artigo 1009. Mas se a magistrada entender e visualizar o erro dela que ela cometeu, que ela te conceda um prazo a mais para que você adeque o seu recurso. Então aí, após a juíza receber sua apelação e efetuar a leitura, né, da sua peça de interposição, ela poderá muito bem, em analisando, perceber o erro dela e dizer, de fato, o recurso correto é o agravo de instrumento do artigo 1015. E através de um despacho te conceder um prazo de 15 dias, tá? Então mais um lapso temporal de 15 dias para que você adeque o seu recurso e faça aí a forma correta de interposição, né? Então ela adequa a decisão dela e diz que é uma decisão interlocutória e não uma sentença. E aí você poderá interpor diretamente aqui no Tribunal de Justiça o seu recurso. Conforme você aprendeu comigo, que a interposição de agravo de instrumento é direto no Tribunal de Justiça. Você não vai interpor a peça aqui no juízo ACO. Belezinha? Aprendeu, né? Ótimo. Agora a gente vai tratar de princípio da fungibilidade nos casos concretos que já estão previstos em lei, tá? Então a própria lei já prevê o princípio da fungibilidade. Olha só o que diz o artigo 1024 do Código de Processo Civil. O juiz julgará os embargos em 5 dias. Perfeito. Parágrafo 3º. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno. Então olha só a substituição aqui, ó. Olha a nossa maravilhosa substituição, ó. Então conhece como agravo interno, ó. É o famoso fenômeno aí da substituição. Continuando, se entender ser este o recurso cabível, tá? Então, o relator recebe o embargo de declaração e aí ele já entende que não é embargo de declaração, que é agravo interno que deveria ser o recurso cabível. Então, pode haver aí essa substituição. Desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais de modo a ajustá-las às exigências. Do artigo 1021, parágrafo 1º. Então perceba, olha só, vamos aqui no caso concreto. O relator ele vai lá e profere uma decisão monocrática, conforme o artigo 932, inciso 3, 4 e 5, tá? Ele vai lá e acredita que existe na sua peça recursal uma dessas hipóteses, desses incisos. Sendo assim, ele tem aí a possibilidade de decidir monocraticamente. E ele faz isso. Aí você vai lá e opõe embargo de declaração contra essa decisão monocrática. No momento em que você opõe os embargos de declaração, o relator ele percebe que ele cometeu um equívoco, né? Ele fala, nossa, eu decidi aqui errado no 932 e o advogado não percebeu. Ele opôs aqui embargo de declaração. Então o relator ele poderá, através do artigo 1024, parágrafo 3º, entendendo melhor que o recurso cabível é o de agravo interno, ele, olha só, ele poderá dizer aí, ó, acredito que será melhor a interposição de agravo interno. Ele poderá, então, conceder para você um prazo de 5 dias,
tá? Olha só aqui o nosso prazo maravilhoso. 5 dias para que você, embargante, adeque a sua peça e faça aí o agravo interno, tudo bem? Então você terá 5 dias aqui, ó, 5 dias para fazer a substituição de um embargo de declaração para o agravo interno. E aí o nosso relator irá passar o processo para julgamento da turma, ou seja, do colégio recursal. Vai passar para os outros 2 embargadores proferir o acórdão e os seus votos. Tudo bem? Então, você aprendeu aqui comigo esse caso concreto no Tribunal de Justiça. Mas agora a gente vai subir um pouquinho mais. Vamos lá para o STJ, maravilhoso, né? Então, vamos lá. Artigo 1032, que traz também outra previsão legal aí de princípio da fungibilidade. Se o relator no STJ entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre questão constitucional. Então perceba, você estava aqui no Tribunal de Justiça, teve uma decisão desfavorável e você entendeu que essa decisão, ou seja, esse acórdão, violou uma lei federal. Aí você vai lá e interpõe o seu recurso especial, seu RESP. Chegando lá, o relator do STJ, ao fazer ali a análise, ele percebe que, na verdade, existe uma afronta à Constituição, tá? Uma afronta a uma questão constitucional. E ele vai te dar um prazo de 15 dias, olha só aqui, os 15 dias, para que você adeque a sua peça de recurso especial para um recurso extraordinário. Então você vai demonstrar aí a peça de recurso extraordinário e o relator irá remeter o seu recurso para o Supremo Tribunal Federal. Beleza? Porque é o Supremo Tribunal Federal que é o guardião da Constituição. Continuando a leitura aí, ó, parágrafo único. Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o recurso ao STF, que em juízo de admissibilidade poderá devolvê-lo ao STJ. Então chegou lá o relator e ministro do STF, recebe esse recurso e ao analisar fala, peraí, isso aqui não tem nada de questão constitucional. Então ele poderá o quê? Devolver aqui pro relator, falando, relator, você comeu bronha aqui, viu? Que não tem nada de constitucional não. E falar para ele, ó, resolve aí embaixo que isso aí é caso de lei federal mesmo, não tem nada de Constituição aqui. E aí haverá essa remessa novamente para o STJ, e o STJ vai ter que julgar. Beleza? Não obstante, a gente também tem o artigo 1033, que trata aí de situação oposta. Olha só, se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição, afirmada num recurso extraordinário por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao STJ para julgamento do recurso especial. Então aqui é diferente, aqui você estava no TJ, teve um acórdão, e você acreditou que o acórdão estava violando uma norma constitucional. E aí você já interpõe diretamente o seu recurso extraordinário. Porém, chegando aqui na mão do relator, o relator observa e fala, peraí, a ofensa à Constituição ela é reflexa. Na verdade, a ofensa ela está diretamente à lei federal. Ela só reflexamente vem para a Constituição. Isso é um caso de julgamento do STJ. Então, o STF pode muito bem remeter os autos e remeter esse seu recurso para o STJ, para que o STJ faça aí a análise dessa interpretação de lei federal ou de tratado que reflexamente atingiu a Constituição Federal. Tudo bem? Então esses são os casos de princípio da fungibilidade previstos em lei. Na próxima aula nós iremos aprender sobre o princípio da proibição da reformatio impégios, tá? Eu vou cortar aqui porque a aula ficou um pouco extensa, então a parte 2 aqui da nossa quarta aula será continuada agora no próximo vídeo, tudo bem? Então,
Toma uma aguinha e já te espero agora para tratar desse princípio. Um forte abraço e até logo!